A Resolução CONAMA número 313 de 2002 ainda menciona os códigos para armazenamento, tratamento, reutilização, reciclagem e disposição final. Vamos lembrar que a norma BNT-NBR 10.004 à época era de 1987. A nomenclatura da classificação dos resíduos era classe 1 para resíduos perigosos, classe 2 para resíduos não inertes e classe 3 para resíduos inertes. Então a gente tem que correlacionar corretamente a classificação e as listagens da versão de 1987 agora com a vigente de 2004, que são inclusive anexos, né, e não listagens. Então, Z01, S01 é o código para tambor em piso impermeável, área coberta. Z11, S11 é tambor em piso impermeável, área descoberta. Z21, S21 é tambor em solo, área coberta. Z31, S31 é tambor em solo, área descoberta. Z02, S02, a granel em piso impermeável em área coberta. Z12, S12 é a granel, resíduo a granel, em piso impermeável, área descoberta. Z22, S22 é a granel em solo em área coberta. Z32, S32, a granel em solo, área descoberta. 003, S03, caçamba com cobertura. Z13, S13, caçamba sem cobertura. Z04, S04, tanque com bacia de contenção. Z14, S14, tanque sem bacia de contenção. Z05, S05, bombona em piso impermeável, em área coberta. Z15, S15, bombona em piso impermeável, em área descoberta. Z25, S25, bombona em solo, área coberta. Z35, S35, bombona em solo, área descoberta. Z09, S09, lagoa com impermeabilização. Z19, S19, lagoa sem impermeabilização. Z08, S08, outros sistemas. Especificar. Ainda para códigos agora para tratamento, em relação à resolução CONAMA 313 de 2002, temos o código T01 para incinerador, T02 incinerador de câmara, T06 detonação, T07 oxidação de cianetos, T08 encapsulamento, fixação química ou solidificação, T09 oxidação química, T10 precipitação, T11 detoxificação, T12 neutralização, T13 adsorção, T15 tratamento biológico, T16 compostagem, T17 secagem, T18 land farming, T19 plasma térmico e T34 outros tratamentos. Especificar. Vamos lembrar que nós temos, né, as leis vigentes agora, né, nessa década. Código para reutilização, reciclagem e recuperação e para disposição final. R01, utilização em forno industrial, exceto em fornos de cimento. R02, utilização em caldeira. R03, coprocessamento em fornos de cimento. R04, formulação de blend. Blend é uma mistura de resíduos. R05, utilização e formulação de micronutrientes. R06, incorporação em solo agrícola. R07, fertirrigação. R08, ração animal. R09, reprocessamento de solventes. R10, refino do óleo. R11, reprocessamento de óleo. R12, sucateiros intermediários. R13, reutilização, reciclagem e recuperação internas, a área industrial. R99, outras formas de reutilização, reciclagem e recuperação. Especificar. B01, infiltração no solo, como disposição final. B012, aterro municipal. B03, aterro industrial próprio. E B04, aterro industrial de terceiros.
B20, rede de esgoto. B30, outras, especificar. Lembrar que os lixões foram proibidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa lei é anterior, né? Essa resolução é anterior. Informações gerais da indústria. Então, vai falar a razão social da indústria, né? O período de referência, o início e o término nesse período. O endereço da unidade industrial com todas as informações, logradouro, bairro, distrito, CEP, município, telefone, CNPJ, o endereço para correspondência, logradouro, bairro, distrito, município, CEP, telefone, e o contato técnico, nome, e-mail, telefone de contato, cargo e fax. Características da atividade industrial, atividade principal da indústria e o código CNAE, que a gente viu no início do nosso curso. Período de produção, horas por dia, dias por mês, meses por ano. Número total de funcionários nas seguintes áreas da indústria: na área da produção, na área da administração e em outras áreas que muitas vezes é para apoio das atividades produtivas. Área útil total em metros quadrados e as coordenadas geográficas da unidade industrial, latitude e longitude, ambos em graus e minutos. E quem é o responsável pela empresa, nome e cargo, né? E a declaração da veracidade das informações. Informações sobre o processo de produção desenvolvido pela indústria. Então, vai listar as matérias-primas e insumos utilizados, né? Matérias-primas e insumos, a quantidade anual que é utilizada, né? Capacidade máxima por ano e a unidade de medida, né? Se é quilograma, tonelada, né? Metro cúbico, né? Dessas matérias-primas e insumos. Identifique qual a produção anual da indústria, quais são os produtos dessa indústria, a quantidade anual por ano, né, a quantidade anual e a capacidade máxima anual e a respectiva unidade de medida. Quais são as etapas do processo de produção dessa indústria? Nome da etapa, a numeração de 1 a 9 e a descrição dessas etapas do processo industrial. Código do resíduo, descrição do resíduo, né? E aí tem as formas de armazenamento, o código, a descrição, conforme a gente viu nas tabelas anteriores, né? Tipo de armazenamento, é na área da indústria, sim ou não, né? Posição geográfica do local do armazenamento, tanto latitude quanto longitude em graus e minutos, né? A quantidade em tonelada por ano, né? E a quantidade anual. E o estado físico, sólido, líquido, gasoso, pastoso, né? Formas de armazenagem, conforme a gente viu, o código e a descrição, né? O estado físico e a quantidade, e formas de armazenagem também para um terceiro resíduo e quando se fizerem necessário, né? E cada um deles com a posição geográfica, se é na área da indústria ou não, né? Com as mesmas informações que nós vimos para o resíduo 1. Tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final quando é na própria indústria. O código e a descrição, né, de acordo com o que a gente viu nas tabelas, né, anteriormente citadas, e a quantidade em tonelada por ano. Né, e para resíduo 2, resíduo 3, e quando se fizerem necessários. Tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final do resíduo quando é fora da indústria. Destino 1. Do resíduo 1, a descrição do destino, um aterro industrial, razão social, nome do destino 1, né? Algumas informações como CNPJ, né? O número da licença ambiental para esse local de destino, né? Não pode mandar para um local que não tenha o seu licenciamento ambiental. Ainda fora da indústria, endereço do destino 1, logradouro, e-mail, município, fone, CEP, fax, a quantidade, né, em toneladas por ano, o estado físico que chega lá e a posição geográfica do local, latitude e longitude, ambos em graus e minutos. Mesmas informações para o destino 2, né, do resíduo 2, e quantos forem, assim como aqui o resíduo 3.
Resíduos gerados nos anos anteriores a essa resolução de 2002. Código do resíduo, descrição do armazenamento, se é ou não na área da indústria, o estado físico, a quantidade anual em toneladas, né? A descrição do armazenamento ou de outro resíduo, assim como a posição geográfica do local, latitude e longitude em graus e minutos, ambos. Tanto também para armazenamento de outros resíduos 2 e 3. Bom, a identificação, transporte interno e armazenamento dos resíduos. Nas primeiras aulas, nós já vimos, aqui é apenas uma revisão, né? Ele é coletado logo após a geração, na linha de produção, em locais previamente definidos e separados conforme a sua composição. Deverão existir rotas de transporte interno desse local de acondicionamento inicial à área de armazenagem, com local, horário bem definidos, né? Para esse transporte interno dentro da indústria, né? De modo a garantir, assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores e também a integridade dos trabalhadores e meio ambiente. Armazenamento, manuseio e transporte de resíduos, nós vimos essas normas, né? Estão correlatas às normas ABNT-NBR 12.235 de 1992, a 11.174 de 1990 e a 7.500 de 2011. Nós vimos nas primeiras aulas desse curso. As áreas de armazenagem de resíduos perigosos em estado líquido, nós vimos também que deve possuir uma bacia de contenção, e vimos inclusive a norma a respeito dessa necessidade da bacia de contenção. Tem que saber também sobre os resíduos pastosos, por exemplo, a quantidade de líquidos livres presentes, né? Na norma brasileira, né, nesse sentido, a gente menciona a ABNT-NBR 12.988 de 93. De qualquer maneira, um conjunto de resíduos numa indústria tem que ter a gestão adequada, programas de prevenção e preparação, plano de emergência, treinamento de pessoal, utilização de embalagens adequadas, né, para evitar tantos vazamentos dos resíduos perigosos no transporte, né, em condições normais e também em situações potencialmente perigosas. Tudo isso tem que ser previsto, né, no armazenamento, no transporte, a gente já viu tudo isso no curso. Deve haver um procedimento de etiquetagem, nós vimos, para a identificação do resíduo, marcação e sinalização dos resíduos embalados para identificação das características e os perigos associados ao seu transporte. Tudo isso nós temos as normas que nós vimos nas aulas em relação ao transporte dos resíduos industriais. Não nos esqueçamos do Manifesto de Resíduos Sólidos Industriais. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental Americana, citada em Barros, torna possível que todas as partes envolvidas na gestão de resíduos perigosos possam rastrear a movimentação desses resíduos perigosos, a partir do local de geração para o local onde os resíduos serão tratados ou armazenados ou destinados. Então, por exemplo, o refino do petróleo, né? Na refinaria. Aqui a fonte Ministério de Minas e Energia está disponível nesse link para quem quiser fazer o download. Então, há processos e serviços, né? Então, quais são os processos? Estocagem e manutenção e as unidades de processo. Estocagem e manutenção. Existem tanques de petróleo, tanques de produtos e tanques de insumos. Quais são as unidades de processo dentro do contexto dos processos? Destilação atmosférica, destilação a vácuo, desaromatização, craqueamento fluido catalítico, reforma, hidrorefino, geração de hidrogênio, unidade de asfalto, coqueamento e recuperação de enxofre. Bom, isso, né? Aqui nós temos a área, aqui a unidade. Os resíduos gerados nas unidades do processo são
soluções alcalinas ou ácidas, catalisadores gastos, silicato de cálcio e sólidos contaminados. Na estocagem e manutenção, borras oleosas e solos contaminados. Os resíduos, nós podemos ter os resíduos sólidos comuns, né, de área administrativa, né, e resíduos de eletroeletrônicos e sucatas metálicas pós-metálicos. Bom, vejamos agora no contexto dos serviços. Plantas de utilidades às áreas de tratamento de efluentes e as áreas de serviços. Serviços, refeitórios, laboratórios, escritórios e posto médicos, né? Então, são as unidades dessa área. Tratamento de efluentes, lodos ativados, decantadores, centrífugas. A unidade das plantas de utilidades, torres de refrigeração, filtros, casas de força, fornecimento de água e caldeiras. Os resíduos gerados nas plantas de utilidade são os lodos de torres, óleos lubrificantes e leito filtrante. Do tratamento de efluentes, os lodos que são gerados dos tratamentos de efluente e os sólidos contaminados. De serviços, são os resíduos de serviço de saúde e resíduos de laboratório de análises, né? E como os do processo, então tem os resíduos sólidos comuns, resíduo de eletroeletrônico, sucatas metálicas, pós-metálicos. Bom, então, geração de resíduos. Nós podemos ver que a geração se dá tanto nas unidades de processo, quanto nas unidades auxiliares ou de serviços. Os resíduos típicos da representação esquemática do slide anterior desse setor produtivo são as borras oleosas, os catalisadores gastos e os lodos oriundos das estações de tratamento de águas e efluentes. As borras de fundo de tanque são sólidos oleosos e complexos, que apresentam em sua composição uma série de contaminantes. O destaque é dado para os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aromático, a gente lembra que tem o anel benzênico. Policíclicos, que eu tenho vários ciclos de carbono. E alguns metais pesados. Temos, então, resíduos classe 1 perigosos, metais pesados, né? Em razão da inflamabilidade também, né? Borras, além dos metais pesados, aqueles que têm inflamabilidade. Borras oleosas, devido às operações de limpeza de tanque, estão relacionadas com a precipitação e sedimentação das frações pesadas do petróleo, na indústria de refino de petróleo. Catalisadores gastos são os resíduos constituídos basicamente por sílica e alumina, impregnados ou não com metais nobres, como níquel, cobalto, molibdênio e platina. Resíduos perigosos são aqueles metais pesados lixiviáveis, né? Lembra que lixiviação é um dos ensaios que a gente faz até para a caracterização de resíduos perigosos, que pode conferir a toxicidade a boa parte desses resíduos, né? Então, na fonte aqui de 2011, do Ministério de Minas e Energia, mostra-se A 2010, B 2009 e C 2008. 2010, 2009 e 2008. Então, vamos ver o ano mais recente aqui, 2010, né? Então, a disposição em aterros foi o destino para 25,6% dos resíduos nesse tipo de indústria, né? Aliás, 17,3%, me perdoem, né? Outros é 25,6%. O tratamento biológico, 6,6% dos resíduos. A incineração, 3,1%. 2,9% foi para reciclagem, 0,9% para recuperação. Reuso como combustível foi a destinação da maior parte aqui, 43,5%. Né? Então, inclusive, a gente pode ver que o reuso como combustível aumentou de 2008 para 2010. Né? Aumentou de 2008 para 2010. É bem interessante isso daí. Bom, as tecnologias de tratamento físico, químico e biológico, de acordo com Barros, 2013, né? Existem algumas tecnologias selecionadas, por exemplo, da legislação norte-americana.
Está aqui, né, a legislação que pode ser encontrada na internet, com base em tabela de tecnologia padrão, conforme traduzido por Barros 2013, da Agência de Proteção Ambiental Americana, referência de 1986 e 2008. DEACT, né, por exemplo, é a desativação. É o tratamento dos resíduos visando a remoção de característica, por exemplo, de inflamabilidade, corrosividade ou reatividade. Podemos lançar mão de algum tratamento físico-químico para efetuar essa desativação. E aí você reduz ou a inflamabilidade ou a corrosividade ou a reatividade, que seja aquela que esteja conferindo periculosidade no resíduo, e você consegue fazer um tratamento desse resíduo. Macro significa a sigla para macroencapsulamento. Ele consiste na aplicação de um material de revestimento de superfície visando a selar os constituintes perigosos em um local e impedir que o escape ou vazamento do lixiviado. Segundo a Agência de Proteção Ambiental Americana, em 1986, o macroencapsulamento pode utilizar materiais de revestimento como o quê? Polímeros orgânicos, ou seja, resinas e plásticos, ou um revestimento de inertes, materiais inertes inorgânicos, para reduzir substancialmente a exposição da superfície ao potencial lixiviado. Então, você vai selar com material inerte inorgânico ou polímero orgânico, como resina e plástico. BioDG, a biodegradação. Ela utiliza os micro-organismos para quebrar compostos orgânicos visando a formar resíduos menos tóxicos. A biodegradação a gente utiliza muito também para biorremediação, né? Então, a gente usa de processos de biodegradação, em que há uma afinidade de um certo grupo de micro-organismos por um substrato, que no caso é aquele poluente que a gente está querendo degradar, né? Visando a formação de resíduos menos tóxicos como produto do metabolismo desses micro-organismos. Aterros de resíduos perigosos. Existem outras maneiras, né? E aí convido o aluno a ler as outras tecnologias que estão descritas no livro, né? Tratado sobre resíduos sólidos, né? Então, o duplo sistema de impermeabilização, provido de um sistema de detecção de vazamento, é colocado entre uma dupla camada num aterro de resíduo sólido. Então, ele já difere de um aterro de resíduo não inerte, resíduo sólido urbano, né, não inerte, mas que também não esteja como industrial, porque ele vai ter uma dupla camada de impermeabilização. E entre eles vai ter o quê? Um dreno testemunha, né? Então, a ABNT que rege essa matéria é a 10.157 de 87 e a 8418 de 84. Então, vai ter esse dreno testemunho, porque se tiver algum tipo de vazamento na primeira camada, o dreno testemunho acaba acusando e a segunda camada, enquanto isso, ela é capaz de manter impermeável e fazendo a segurança aqui do meio ambiente, da saúde das populações, né? Nós temos que ter um posto de monitoramento de água subterrânea, pelo menos um a montante e 3 a jusante, né? E aí você tem uma série de características que você tem que monitorar com frequência pré-determinada pela norma, né? E fazer a correlação com as características que haviam no aquífero, né? Naquela água subterrânea antes da implementação do aterro, sendo que tem uma distância mínima entre o fundo da vala do aterro e a superfície mais alta da água subterrânea, de acordo com a norma também, né? Então, essa ABNT que rege a matéria é 10.157 de 87. Tem que existir também para aterros de resíduos perigosos plano de emergência, plano de inspeção e manutenção preventiva, plano de fechamento, né? Não podemos esquecer que tem que ver a quantidade de líquidos livres, né? E aqui a gente vê nos aterros de resíduos perigosos que todo o projeto deve ser aprovado pelos órgãos ambientais de controle da poluição, ou seja, o órgão estadual de controle ambiental, né?
Então, por exemplo, a CETESB em São Paulo, FIAM em Minas Gerais, né? O recebimento de um resíduo não poderá ser feito sem que haja uma análise prévia pelo próprio gerador, né, para determinar as propriedades físicas e químicas, porque a gente tem que levar em consideração essas propriedades para a disposição correta. Lembra que a gente falou da incompatibilidade de resíduos, né? Então, o correto manuseio e disposição estão sujeitos a estas informações das propriedades físicas e químicas, né? Como a gente já falou, tem que haver a proteção das águas subterrâneas e também das superficiais. Então, a gente tem uma distância mínima do corpo hídrico mais próximo, né? Não pode ser área de inundação, né? Tem que haver uma bacia de contenção de sólidos para não assorear o recurso hídrico mais próximo. Aqui nós temos algumas figuras de aterro de resíduos sólidos perigosos. Uma coisa interessante para o perigoso é que você pode ver a impermeabilização, né? Você tem a camada de impermeabilização, tem bidim, né, também. E aqui você tem também que tirar o percolado, já não é um chorume, né? Então, na verdade, é um percolado, né, que vai formar, tem uma declividade. E pode ver que para gerar menos percolado, tem que haver a cobertura dessa área porque ela vai ficar bastante tempo aberta, né? Até completar totalmente as células dessa vala aqui de resíduos classe 1, né? Então, quando é classe 1, ela tem que ser o quê? Coberta, né? Inclusive para gerar menos percolado, fica até mais barato para o tratamento, né? E também mais seguro, né? Em relação à contaminação de água subterrânea, né? Que a gente tem que ter a proteção dessas águas subterrâneas, né? Então, aqui temos outra vala aqui aberta, né? Pode ver a impermeabilização dessas valas, né? Aqui outra vala aberta, né? De acordo com a Nova Osasco Conceito Ambiental. Aqui está o site. Os principais resíduos passíveis de disposição em aterro são lodos de caixa de decantação ou sedimentação, embalagens contaminadas, escórias e borras de fornos, carepas, refratários, areias de fundição, que a gente viu até uma palestra, né, sobre areia de fundição, resíduos de varrição e restaurante, e também, como a gente já viu, né, na disciplina de resíduos sólidos a geral, os resíduos sólidos domiciliares, né? As condições de operação e incompatibilidade entre os resíduos. A BNT 10.157 preconiza que não devem ser aceitos no aterro resíduos inflamáveis ou reativos, podendo ser aceitos apenas se, após o tratamento prévio, como por exemplo a neutralização, diluição, né, absorção, etc., a mistura resultante não possuir mais características de reatividade ou inflamabilidade. E existem restrições quanto à disposição de resíduos com quantidade inferior a 15% de sólidos totais. O aterro industrial pode ser utilizado para a disposição final de uma grande variedade de resíduos perigosos. Embalagens, sacarias, bombonas, latas, tambores vazios, entulho de construção, e aí a gente tem a norma ABNT para resíduo de construção e demolição, né? Lodo de tratamento de efluentes, materiais com amianto, plástico e borracha, resíduos de cimento e concreto, refratários, equipamento de proteção individual contaminado, né? Serragem com óleo e solo contaminado. Às vezes vem solo contaminado de uma área de tratamento por biorremediação, por exemplo. Então, aquela foto do aterro industrial, em que a gente tem a impermeabilização necessária aqui, né? Aqui da Proambiental, né? Então, pode, né, dar uma consultada no site, ela aqui sendo coberta, né? Condições para aterros de resíduos perigosos, de acordo com a NBR 10.157 de 87. Primeiro, topografia. Os locais devem ter declividade superior a 1%, inferior a 20%. Deve ser localizado a uma distância mínima de 200 metros de qualquer coleção hídrica ou curso d'água.
podendo o órgão estadual de controle ambiental alterar essa distância. A distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais deve ser uma distância maior que 500 metros. Não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações com período de retorno de 100 anos. A espessura mínima da camada do solo insaturado, ou seja, que não estão com os vazios totalmente preenchidos com a água subterrânea, entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático, deve ser de 1,5 m. E tem que ter predominância do subsolo de material com coeficiente de permeabilidade menor que 5 × 10⁻⁵ centímetros por segundo. Ainda, de acordo com a BNT, NBR 10.157 de 87, os aterros de resíduos perigosos devem prover um sistema de poços de monitoramento. No mínimo 4 poços, que nem a gente falou, sendo 1 montante e 3 ajusante no sentido de fluxo de escoamento preferencial do lençol freático. O diâmetro mínimo dos poços deve ser o suficiente para a coleta de amostras. Ele também tem que ser revestido e tampado na parte superior para o quê? Evitar a contaminação das amostras e a própria contaminação do aquífero, A instalação deve ser monitorada durante toda a vida útil, incluindo o tempo de pós-fechamento daquele aterro de resíduo perigoso. Um aterro deve ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão ou derramamento, vazamento de resíduos perigosos, ou substâncias perigosas no ar, na água superficial ou solo que possam constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente. Embalagens devem ser vazias e reduzidas a um volume mínimo possível. Se elas estiverem íntegras, porque estão com lodo, por exemplo, com resíduo até 90% da capacidade, não vai usar 100% da capacidade das embalagens. Vamos lembrar sobre a incompatibilidade entre os resíduos. Quais são as consequências potenciais de mistura? Por exemplo, resíduos do grupo 1A com resíduos do grupo 1B, não vamos esquecer que nós temos a legislação norte-americana, que fala desses grupos, e a brasileira também, Então, nós estamos falando aqui da NBR 10.157 de 87, Então, é o quê? Geração de calor, reação violenta. Resíduos do grupo 2A com resíduos do grupo 2B. O perigo é incêndio ou explosão. Geração de gás hidrogênio inflamável. Exemplo de 2A. Resíduos de asbestos, resíduos de berílio. Exemplos de 2B. Solventes de limpeza de componente eletrônico, explosivo obsoleto e resíduo de petróleo. Não posso misturar 2A com 2B, é o perigo que pode dar. Incêndio ou explosão, geração de gás hidrogênio inflamável. Resíduos do grupo 3A com resíduos do grupo 3B. Quais são os perigos? Incêndio, explosão ou geração de calor. Geração de gases inflamáveis ou tóxicos. E na norma 10.157, mostra-se todos do 1A, todos do 1B, todo do 2A, todo do 2B, até 6A e 6B, Grupo A com resíduo do grupo B, pode dar fogo, explosão ou reação violenta. Do grupo 5A com resíduo do grupo 5B, geração de gás cianídrico ou gás sulfídrico. Do grupo 6A com resíduo do grupo 6B, pode dar fogo, explosão ou reação violenta. Na legislação norte-americana, CR 40, parte 264, mencionam-se como efeitos da mistura do grupo 2A com 2B, incêndio ou explosão, geração de gás hidrogênio inflamável. Ainda sobre a norma BNT NBR 1057 de 87, as atividades após o encerramento do aterro incluem monitoramento das águas subterrâneas por 20 anos, após o fechamento da instalação, que pode ser reduzido se constatado, provado o término da geração do percolado, aquele líquido percolado, ou estendido caso se acredite ser insuficiente, tudo a critério do órgão de controle ambiental, E manutenção
mesmo após o encerramento do aterro, de sistemas de drenagem e detecção de vazamento de líquido percolado até o término da sua geração. Cobertura de modo a corrigir rachaduras ou erosão, porque você tem uma cobertura final, né, de espessura e qualidade de material determinadas pela norma, que pode, com o tempo, perder umidade ali e gerar alguma rachadura, e acabando sendo uma área aberta ali, né, para o ambiente. Então, tem que sempre corrigir essas rachaduras, né, ou erosão das coberturas, mesmo porque não apenas pela própria deterioração da cobertura, né, há o problema ainda de que pode ter a adequação do resíduo, do peso do resíduo, o percolado e formando, né, e tem um recalque dessa área. Sistema de tratamento de líquido percolado, se existente, até o término da geração desse líquido ou até que esse líquido influente no sistema atenda aos padrões legais de emissão, porque o líquido percolado não sabe que acabou a operação do aterro. Sistema de coleta de gases até que não seja mais notada a sua produção. Isolamento do local caso exista risco de acidente para pessoas ou animais com acesso a ela. Pode ser exigido do responsável pela área, isso daí, né? Bom, e aterros de resíduos não perigosos? A BNT-NBR 13.896 de 97 fala, como característica, locais com declividade superior a 1% e inferior a 30%. Declividades maiores que 30% podem ser utilizados a critério do órgão de controle ambiental. Desejável um depósito natural, extenso e homogêneo de materiais com coeficiente de impermeabilidade menor que 10 a menos 6 centímetros por segundo. E uma zona não saturada com espessura maior que 3 metros. A distância mínima de 200 metros de qualquer coleção hídrica ou curso d'água pode ser alterada a critério do órgão de controle ambiental. Também pode ser alterada a critério do órgão de controle ambiental aquela distância mínima a núcleos populacionais, que se menciona maior que 500 metros. Não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações com um período de recorrência de 100 anos. A espessura mínima da camada de solo insaturado de 1,5 entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático. Para aterros de resíduos não perigosos, tem que haver o isolamento e a sinalização, acessos, iluminação e força, meios de comunicação, local para análise de resíduos, também tem que verificar a incompatibilidade entre resíduos. Também a proteção de águas subterrâneas e superficiais, que deve ser monitorada durante toda a vida útil, inclusive o tempo de pós-fechamento. Impermeabilização do aterro, drenagem e tratamento do líquido percolado, né? No aterro, dentro do aterro, eu tenho que evitar a formação de uma lâmina de líquido percolado maior que 30 centímetros sobre a impermeabilização. Então, tem uma declividade daquela vala e nessa declividade, no ponto mais profundo, a gente não pode ter uma lâmina maior que 30 centímetros sobre a impermeabilização do percolado. Minimizar as emissões gasosas e promover a captação e tratamento adequado das eventuais emanações gasosas. Segurança do aterro também tem que ter plano de emergência, tem que ter equipamento de segurança, né? Segregação, não devem ser colocados em contato os resíduos ou substância que, ao se misturarem, provocam efeitos indesejáveis, por exemplo, fogo e liberação de gases tóxicos, ou ainda facilitem a lixiviação das substâncias tóxicas. Tem que ter um plano de inspeção e manutenção, né? Então, obrigação da inspeção, manutenção e correção de eventual problema, plano de inspeção e manutenção. Procedimentos para o registro da operação, ou seja, tem que haver um controle da operação, o conteúdo desse registro e um relatório anual. Quais são as condições gerais de operação? O recebimento de resíduos no aterro. Não devem ser aceitos no aterro resíduos inflamáveis, reativos ou que contenham líquidos livres
nos termos da NBR 12.988. Embalagens vazias e reduzidas a um volume mínimo possível. No caso de estarem íntegras, ou seja, com os resíduos lá dentro, com resíduos até 90% da capacidade, não usar 100% da capacidade, desde que esses resíduos não contenham líquidos livres. Tem que tomar cuidado com o material carreado pelo vento, para não ter essa contaminação atmosférica, e um plano de encerramento do aterro. Atividade após o encerramento do aterro. Monitoramento das águas subterrâneas, também por 20 anos após o fechamento da instalação. Pode ser reduzido esse tempo, uma vez constatado o término da geração de líquido percolado, ou então estendido, caso se acredite ser insuficiente, a critério do órgão de controle ambiental. Tem que haver a manutenção de sistemas de drenagem e detecção de vazamento de líquido percolado até o término da sua geração. Também cobertura de modo a corrigir rachaduras ou erosão. Sistema de tratamento de líquido percolado, se existente, até o término da geração desse líquido. Ou então, até que esse líquido influente no sistema atenda aos padrões legais de emissão. Bom, sistema de coleta de gases, se existente, até que seja comprovado o término de sua geração. E também isolamento do local, manutenção do isolamento do local, caso exista risco de acidentes para pessoas ou animais com acesso a essa instalação, pode ser exigido. Essas são as referências dessa aula. Muito obrigado pela atenção.